Você já parou para se perguntar quando foi a última vez que se sentiu respeitada? Não estou falando de flores no Dia das Mulheres ou de um obrigado quando você faz o jantar. Estou falando de quando foi a última vez que você se olhou no espelho e reconheceu a mulher que estava ali. Quando foi a última vez que você não precisou pedir permissão para existir na sua própria casa, na sua própria vida, no seu próprio relacionamento? Se você está assistindo a este vídeo, é porque alguma coisa dentro de você está gritando que não é normal viver assim, que não é normal ter que implorar por atenção, que não é normal ser tratada como uma empregada que ainda por cima divide a cama com o patrão, que não é normal se sentir grata quando ele te dirige a palavra ou quando ele não te trata mal. E você tem razão. Não é normal. O que você está vivendo tem nome, tem explicação e não é culpa sua. Mas antes que você pense que eu vou te falar sobre traição, sobre violência física, sobre os dramas óbvios que todo mundo reconhece como abuso, eu preciso te contar uma verdade muito mais dolorosa. Você não perdeu o amor, você perdeu a dignidade e isso é pior, porque quando você perde o amor, você ainda sabe quem você é, você ainda tem sua essência intacta, você sofre, você chora, você se recupera, você segue em frente, mas quando você perde a dignidade, você perde a si mesma, você vira uma sombra da mulher que um dia foi, você aceita migalhas como se fossem banquetes, você agradece por não ser maltratada em vez de exigir ser amada. Você se acostuma com tão pouco que esquece que merece tudo. E quando alguém te pergunta por que você não sai dessa situação, você nem sabe o que responder. Porque no papel, ele não fez nada de errado. Ele só te transformou em ninguém. E você deixou. Não porque você quis, mas porque foi acontecendo aos poucos, como uma anestesia que você nem percebeu quando começou a fazer efeito. Você começou aceitando que ele não te ouvisse quando você falava. Depois, aceitou que ele não perguntasse sobre seu dia. Depois, aceitou que ele não lembrasse de datas importantes. Depois, aceitou ser interrompida, ignorada, tratada como se suas opiniões não importassem. E cada aceitar foi um pedacinho da sua dignidade que você entregou de bandeja. E sabe o que é mais cruel? Você ainda se culpa. Ainda pensa que o problema é você não ser interessante o suficiente, bonita o suficiente, compreensiva o suficiente. Ainda acha que se você fosse uma mulher melhor, ele te trataria melhor. Mas a verdade é que você pode ser a mulher mais incrível do mundo, e você provavelmente é. Mas não existe mulher no planeta que consiga ser vista por um homem que escolheu não ver. Você não está numa crise conjugal. Você não está num relacionamento que está passando por dificuldades. Você está numa relação onde sua dignidade foi sendo corroída dia após dia, até você não reconhecer mais a mulher forte e cheia de sonhos que um dia foi. E o pior é que isso aconteceu com o consentimento dele, ativo ou passivo, tanto faz. E você não precisa provar que sofreu o suficiente para merecer dignidade. Deixa eu te contar sobre a Helena. Ela tem 29 anos, formada em administração, trabalha numa empresa multinacional, sempre foi independente, sempre foi aquela amiga que dava conselhos para as outras sobre não aceitarem desaforo de homem. Casada há 5 anos com o Ricardo, que ela conheceu na faculdade. 2 anos de namoro, 3 de casamento. No começo, ele era atencioso, carinhoso, a fazia se sentir especial. Ela me escreveu depois de meses, ruminando se deveria procurar ajuda, se o que ela sentia tinha nome, se ela estava sendo dramática. E essas foram as palavras dela, que eu vou ler exatamente como ela escreveu, porque elas vão ecoar na sua alma se você está vivendo isso. Doutora, eu não sei explicar direito o que está acontecendo comigo. Meu marido não me bate, não me trai, não grita comigo. Ele é um homem trabalhador, responsável. Todo mundo fala que eu tenho sorte de ter encontrado um homem como ele, mas eu acordo todo dia me sentindo pequena, muito pequena. Sabe quando você está numa festa e ninguém te vê? É assim que eu me sinto na minha própria casa. Ele chega do trabalho, me cumprimenta com um beijinho automático no rosto, vai direto para o banho, depois para a televisão ou para o computador.
Se eu tento conversar, ele responde com monossílabos, sempre meio irritado, como se eu estivesse interrompendo algo importante. Quando saímos juntos, ele fica no celular. Quando estamos com amigos, ele fala com todo mundo menos comigo. Se alguém faz uma piada, ele ri. Se eu faço a mesma piada, ele nem ouve. É como se eu fosse uma decoração ambulante da vida dele. Estou ali, mas não existo de verdade. E sabe o que é pior? Eu comecei a me diminuir para caber no espaço que ele me dá. Eu, que sempre fui falante e comunicativa, hoje eu meço cada palavra que vou falar para ele. Eu, que sempre fui decidida, hoje eu pergunto a opinião dele para tudo, mesmo sabendo que ele vai responder tanto faz ou você que sabe. Eu, que sempre me arrumava porque gostava de me sentir bonita, hoje eu olho no espelho e não sei mais se sou bonita ou feia, porque para ele tanto faz. Ele não elogia, não critica, não vê. Eu sou transparente e o mais assustador é que eu estou me acostumando com isso. Estou aceitando ser ninguém para não incomodar ninguém. Ontem eu fiz um teste. Fiquei o dia todo sem falar com ele, só para ver se ele perguntaria se eu estava bem, se havia acontecido alguma coisa. Nada. Ele nem percebeu. À noite, na cama, eu estava chorando baixinho e ele estava do meu lado vendo vídeo no celular com fone de ouvido. Doutora, como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu virei uma mulher que chora sozinha ao lado do próprio marido? Helena termina a carta dizendo: eu não sei mais quem eu sou, eu não sei se sou chata, se sou carente, se sou exigente demais. Eu só sei que me sinto morta por dentro. E o pior é que ninguém entende, porque ele é um bom marido. Mas como pode ser um bom marido se me faz sentir como se eu não existisse? Esse não é um caso raro. Essa não é a história de uma mulher problemática ou de um homem especialmente cruel. É o retrato silencioso de milhares de mulheres que vivem casamentos que parecem perfeitos quando você olha de fora. Não tem briga, não tem traição, não tem violência, mas estão mortas por dentro. São mulheres que perderam a si mesmas no processo de tentar manter um relacionamento que só existe no papel. O que a Helena está vivendo tem nome na psicologia e eu vou dar nome aos bois porque dar nome ao sofrimento é o primeiro passo para se libertar dele. O nome disso é violência psicológica por negligência emocional. É abandono afetivo, é anulação sistemática da identidade, é uma forma de abuso que não deixa marcas no corpo, mas destrói a alma, porque não é preciso gritar para calar alguém, não é preciso bater para machucar alguém, não é preciso proibir para aprisionar alguém, basta ignorar, basta tratar como se não existisse, basta ser indiferente até que a pessoa comece a duvidar da própria existência. É uma violência silenciosa, invisível, que a sociedade não reconhece como abuso, porque ele paga as contas, porque ele não sai com outras, porque ele não grita, mas ele está matando você aos poucos, como um veneno que age devagar, destruindo você de dentro para fora. E o mais perverso de tudo é que essa violência acontece com a cumplicidade da vítima. Não porque ela quer, mas porque ela foi condicionada a aceitar migalhas. Porque ela foi ensinada que isso é amor, que isso é compromisso, que isso é como os relacionamentos funcionam depois que a paixão passa. Mas não é. Amor não é indiferença. Casamento não é conveniência. Relacionamento não é apenas dividir contas e cama. E você sabe disso lá no fundo. Por isso, está aqui, procurando respostas, procurando validação para uma dor que ninguém vê. Ele não precisa te maltratar para te destruir. Ele só precisa fazer você se sentir invisível até que você realmente desapareça. Agora, eu preciso te acordar de uma ilusão. Você ainda acredita que ele vai mudar? Que um dia ele vai acordar e perceber que tem uma mulher incrível ao lado dele? Que ele vai se dar conta de como te trata e vai se transformar no homem que você sempre soube que ele podia ser? Mentira. Ele não vai mudar. Não vai acordar. Não vai ter uma epifania. Ele já sabe exatamente como te trata. Ele já sabe que você sofre. Ele já percebeu que você chora. Ele só não liga. Ou pior, ele gosta assim.
porque assim você não incomoda, não exige, não questiona. Você só existe quando ele precisa e desaparece quando ele não quer ser perturbado. Você acha que ele não percebe quando você tenta chamar a atenção dele? Percebe. Você acha que ele não sabe quando você está triste? Sabe? Você acha que ele não ouve quando você tenta conversar? Ouve. Ele só escolhe ignorar, porque é mais fácil ter uma mulher que se contenta com o mínimo do que ter que se esforçar para amar alguém de verdade. Ele não está dormindo. Ele não está distraído. Ele não está passando por uma fase. Ele escolhe, todos os dias, te tratar assim. E você não está esperando ele melhorar. Você não está esperando ele evoluir. Você está esperando um milagre. Agora deixa eu te explicar como vocês chegaram até aqui, porque isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, quase imperceptível, que começou muito antes de vocês se casarem. Ele provavelmente cresceu numa família onde demonstrar afeto era considerado fraqueza. Onde homem não abraça, não conversa sobre sentimentos, não pergunta como o outro está se sentindo. Talvez tenha tido um pai ausente emocionalmente, que só aparecia para dar broncas ou cobrar resultados. Ou talvez tenha tido um pai que tratava a mãe exatamente como ele te trata hoje, como uma funcionária da casa que às vezes esquenta a cama dele. Talvez tenha tido uma mãe que fazia tudo por ele, que não o ensinou a cuidar de outra pessoa, que não o preparou para ser um companheiro de verdade. Uma mãe que reclamava do pai, mas nunca fez nada para mudar a situação, ensinando a ele que mulher reclama, mas no final aceita tudo. Muitos desses homens foram criados numa lógica onde o papel do homem é trabalhar e pagar contas, e o papel da mulher é cuidar de tudo o resto, da casa, dos filhos, das emoções, do relacionamento. Para eles, se as contas estão pagas e eles não estão traindo, eles já estão cumprindo o papel deles. Todo o resto é frescura feminina. Eles foram ensinados que homem não precisa ser carinhoso, atencioso, presente emocionalmente, que isso é coisa de mulher, que homem de verdade é provedor e pronto. E quando isso se junta com uma sociedade que ainda romantiza o homem durão, o homem que não se abre, você tem uma receita perfeita para relacionamentos emocionalmente mortos. Não estou desculpando ele, estou explicando, porque entender a origem do problema não muda o fato de que você está sofrendo, não muda o fato de que você está perdendo a si mesma, não muda o fato de que você merece muito mais do que isso. Agora vamos falar de você, de como você chegou até aqui, porque enquanto ele foi condicionado a não sentir, você foi condicionada a aceitar qualquer coisa em nome do amor. Desde pequena te ensinaram que mulher tem que ser compreensiva, que mulher não pode exigir demais, que casamento dá trabalho, que você tem que saber segurar seu homem. Te disseram que homem é assim mesmo, que depois de um tempo todo o relacionamento esfria, que você não pode esperar que ele seja como nos filmes românticos. Te ensinaram que pedir atenção é ser carente, que querer carinho é ser dramática, que precisar de afeto é ser exigente. Você foi criada para ser a responsável emocional da relação, para ser aquela que lembra dos aniversários, que organiza os programas, que cuida para que vocês não se afastem. Quando algo vai mal no relacionamento, a primeira coisa que você pensa é: o que eu fiz de errado? Como eu posso melhorar? Como eu posso fazer ele me amar mais? E sabe o que acontece? Você passa a vida inteira se diminuindo para caber no pouco que ele oferece. Você se convence de que suas necessidades emocionais são exageradas, que querer ser vista, ouvida, valorizada é pedir demais, que você deveria ser grata por ter um homem que não te bate e não te trai. Você foi ensinada a comemorar o mínimo como se fosse o máximo, a ficar feliz quando ele te ouve por 5 minutos sem mexer no celular, a agradecer quando ele lembra do seu aniversário, a se sentir especial quando ele te abraça sem você pedir. Você foi treinada para se contentar com migalhas e chamar isso de amor.
E enquanto você se contorce para caber nesse relacionamento que não te cabe, enquanto você se apequena para não incomodar, enquanto você engole sua voz para não ser chata, você vai perdendo pedaços de si mesma, vai esquecendo quem você era antes dele, vai duvidando do seu próprio valor. O problema não é só dele. O problema não é só seu. O problema é sistêmico, é cultural, é uma sociedade inteira que ensina homens a não sentir e mulheres a aceitar qualquer coisa. É uma cultura que ainda vê o casamento como uma instituição onde a mulher tem que se sacrificar para manter a família unida, onde ela é a responsável pela felicidade de todos, menos da dela própria. Agora eu vou te dar 5 sinais práticos para você identificar se você perdeu sua dignidade nesse relacionamento. E eu quero que você seja brutalmente honesta consigo mesma. Não justifique, não relativize, não encontre desculpas, apenas reconheça. Primeiro sinal: você pede permissão para existir. Você mede cada palavra que vai falar para não incomodá-lo. Você pede desculpas por ter opiniões diferentes. Você se diminui para não parecer que está competindo com ele. Você caminha na ponta dos pés na sua própria casa para não perturbá-lo. Você virou refém do humor dele. Se ele está bem, você pode respirar. Se ele está mal, você desaparece. Segundo sinal, você aceita tratamentos que jamais aceitaria de outras pessoas. Se um amigo te ignorasse como ele te ignora, você cortaria a amizade. Se um colega de trabalho te tratasse com a indiferença que ele te trata, você reclamaria com o chefe. Mas dele, você aceita, porque é o marido, porque é amor, porque você acha que não tem escolha. Terceiro sinal: você comemora migalhas como se fossem banquetes. Quando ele te dá 5 minutos de atenção, você fica feliz o dia todo. Quando ele te faz um elogio, mesmo que seja algo básico como "você está bonita", você guarda isso como um tesouro por semanas. Quando ele demonstra o mínimo de interesse pela sua vida, você sente como se tivesse ganhado na loteria. Quarto sinal: você não se reconhece mais. A mulher forte, decidida, cheia de sonhos que você era, virou uma sombra que anda pela casa tentando não fazer barulho. Você que tinha opiniões firmes agora responde "tanto faz" para quase tudo. Você que era comunicativa agora vive em silêncio. Você que se cuidava, que gostava de se sentir bonita, agora mal se olha no espelho. Quinto sinal: você justifica o injustificável. Quando alguém comenta sobre o comportamento dele, você sai em defesa. Ele é assim mesmo. Ele é tímido. Ele teve uma criação difícil. Ele trabalha muito. Pelo menos ele não me bate. Você virou advogada de defesa de alguém que nem se dá ao trabalho de te ver como ser humano. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, você não está exagerando. Você não está sendo dramática. Você não está pedindo demais. Você perdeu sua dignidade nesse relacionamento. E isso não é normal. Isso não é amor. Isso não é como as coisas têm que ser. Você está num casamento que já morreu há muito tempo, mas você ainda está enterrada nele, respirando por aparelhos, mantida viva artificialmente pela esperança de que um dia as coisas vão melhorar. Deixa eu te contar uma história. Imagine uma mulher que tinha um jardim lindo, cheio de flores coloridas, árvores frutíferas, um lugar que ela cuidava com amor e dedicação. Ela conheceu um homem e decidiu dividir esse jardim com ele. Aos poucos, ele começou a reclamar que as flores faziam muita sujeira, que as árvores atraíam muitos pássaros e faziam barulho, que cuidar de jardim dava muito trabalho. Então ela começou a podar as flores, depois cortou algumas árvores, depois parou de plantar coisas novas, tudo para não incomodá-lo, até que um dia ela acordou e seu jardim havia virado um terreno vazio, sem vida, sem cor, sem perfume, e ele estava lá, satisfeito porque finalmente tinha o jardim que queria, nenhum. Mas ela olhava para aquele vazio e não entendia como tinha chegado até ali. Não entendia como o lugar que um dia foi seu orgulho havia virado aquele deserto. E o pior é que quando ela sugeria plantar uma florzinha, ele suspirava, fazia cara de quem estava sendo muito perturbado e ela desistia.
Você é essa mulher. Seu jardim era sua personalidade, seus sonhos, sua alegria de viver, sua autoestima, sua dignidade. E você foi podando tudo, cortando tudo, eliminando tudo que pudesse incomodá-lo, até que sobrou só um terreno vazio, onde antes havia uma mulher vibrante e cheia de vida. E agora você olha para a sua vida e não reconhece mais nada, não reconhece a mulher que você virou, não reconhece o relacionamento que vocês têm, não reconhece a casa onde você mora, que parece mais um escritório onde duas pessoas dividem contas do que um lar onde duas pessoas se amam. Você não perdeu o amor dele, provavelmente nunca teve de verdade. Você perdeu algo muito mais precioso, você perdeu você mesma, você perdeu sua essência, sua voz, sua força, sua dignidade, e isso é muito pior do que perder o amor de alguém. E sabe qual é o ponto de virada? Sabe quando tudo muda? É agora. É neste momento em que você está assistindo a este vídeo, procurando respostas, questionando se isso é normal, se você merece mais. O pior já aconteceu. E não foi ele te trair, não foi ele te abandonar. Foi você parar de se sentir importante, foi você aceitar ser tratada como se não valesse nada, mas o fato de você estar aqui é a prova de que ainda existe uma fagulha da mulher que você era, ainda existe uma vozinha lá dentro gritando que você merece mais, ainda existe uma parte de você que não se conformou em virar ninguém, e é essa parte que você precisa ouvir agora. Você não está louca, você não está exagerando, você não está sendo dramática, você está acordando e despertar dói, mas é o primeiro passo para voltar a viver. Agora eu preciso ser realista com você sobre uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir, ele não vai mudar. Não por amor, não por terapia, não por você implorar, não por você sofrer mais, não por você ser uma mulher melhor. Homens emocionalmente mortos não ressuscitam por insistência. Você pode chorar rios, pode explicar com todas as palavras do dicionário como você se sente, pode ser a mulher mais perfeita do mundo. Nada disso vai fazer ele te ver se ele escolheu não ver, porque o problema não é você não ser suficiente. O problema é que para ele você já é conveniente demais. Você já faz tudo o que ele precisa que você faça, você cuida da casa, você não reclama muito, você está sempre disponível quando ele quer, você não dá trabalho. Para que ele mudaria? Para que ele se esforçaria? Ele já tem tudo o que quer sem precisar dar nada em troca. E eu sei que é devastador aceitar isso. Eu sei que você investiu anos, talvez décadas, tentando fazer esse relacionamento funcionar. Eu sei que a ideia de desistir parece um desperdício de tudo que você construiu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que exatamente você construiu? Você construiu uma prisão onde você é a única prisioneira. Você construiu um palco onde você é a única que atua. E ele é uma plateia que nem presta atenção no espetáculo. Você construiu um relacionamento onde você ama sozinha, sonha sozinha, luta sozinha. Isso não é construir, isso é se destruir tijolo por tijolo. Você não está desistindo de um grande amor, você está parando de insistir em algo que nunca existiu de verdade. Você está parando de regar uma planta que morreu há anos, esperando que ela floresça. Você está parando de bater na porta de alguém que não quer te receber. E não existe manual de instruções para ressuscitar homens emocionalmente mortos. Não existe terapia que funcione se ele não quiser mudar. Não existe amor que seja suficiente para duas pessoas. Não existe mulher perfeita o bastante para fazer um homem egoísta virar altruísta. Você já tentou de tudo, já foi compreensiva, já foi paciente, já foi carinhosa, já foi firme, já implorou, já se calou, já gritou, já chorou. Nada funcionou porque o problema não está em você. O problema está nele e você não pode consertar ninguém que não quer ser consertado. Então chega. Chega de se diminuir, chega de pedir permissão para existir, chega de comemorar migalhas, chega de justificar quem te maltrata com indiferença, chega de viver esperando que alguém te veja quando você pode se ver.
Você não precisa de autorização de ninguém para recuperar sua dignidade. Você não precisa esperar ele mudar para você voltar a ser quem você era. Você não precisa de uma razão boa o suficiente para os outros entenderem por que você saiu. Estar morrendo por dentro já é razão mais do que suficiente. E não, você não está sendo egoísta, não está sendo fresca, não está desistindo fácil. Você está escolhendo viver, está escolhendo existir, está escolhendo ser tratada como o ser humano incrível que você é, mesmo que seja apenas por você mesma. Porque no final das contas, melhor sozinha do que mal acompanhada não é só um ditado, é um projeto de vida. É escolher sua própria companhia, que te valoriza, te respeita, te ama, em vez da companhia de alguém que te faz sentir pior do que se você estivesse sozinha. Você não nasceu para ser coadjuvante na sua própria vida. Não veio ao mundo para ser conveniente para alguém que nem consegue te ver. Não está aqui para ser funcional, útil, disponível. Você está aqui para ser amada, valorizada, respeitada. E se a pessoa que deveria fazer isso não consegue, o problema não é você. Recuperar sua dignidade não significa necessariamente sair de casa amanhã, embora possa significar isso também. Recuperar sua dignidade significa parar de aceitar o inaceitável, significa voltar a ter voz, significa parar de se desculpar por existir, significa lembrar que você tem valor independente de alguém reconhecer isso ou não. Significa parar de viver na ponta dos pés, tentando não incomodar quem deveria estar feliz só de te ter por perto. Significa parar de diminuir seus sonhos para caber nos sonhos de alguém que nem sonha com você. Significa parar de esconder sua luz para não ofuscar quem deveria estar orgulhoso de brilhar ao seu lado. Chega de enterrar quem você é por alguém que nem sabe que você existe. Se este vídeo chegou até você, se cada palavra que eu disse ecoou na sua alma como um grito de reconhecimento, eu preciso que você faça algumas coisas. Primeiro, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos nós vamos falar sobre como reconstruir sua autoestima depois de anos sendo invisível. Vamos falar sobre como sair de um relacionamento tóxico sem se destruir no processo. E vamos falar sobre como reconhecer um homem que realmente sabe amar uma mulher, porque eles existem e você merece encontrar um. Segundo, compartilhe este vídeo com aquela amiga que você sabe que está passando pela mesma coisa que você. Com aquela prima que vive reclamando do marido, mas nunca faz nada. Com aquela irmã que você vê definhando aos poucos, mas não sabe como ajudar. Porque às vezes a gente precisa ouvir de outra pessoa aquilo que já sabemos no fundo do coração. E terceiro, eu quero que você comente aqui embaixo a frase: eu não perdi o amor, eu perdi a dignidade, se esse é o seu caso. Não precisa contar sua história, não precisa se expor, apenas escreva essa frase, porque você não está sozinha. Existem milhares de mulheres passando exatamente pela mesma coisa que você. E reconhecer isso é o primeiro passo para sair dessa situação. Você não está exagerando, você não está louca, você não está sendo dramática, você está acordando para uma realidade que dói, mas que pode ser mudada. Você está lembrando que merece mais do que sobreviver, você merece viver, você merece ser feliz, você merece ser amada de verdade. E se ninguém mais te disse isso hoje, eu vou dizer: você é importante, você tem valor, você merece ser vista, ouvida, respeitada, amada. E não por obrigação, não por pena, não por conveniência. Você merece ser amada porque você existe, porque você é única, porque o mundo é melhor com você nele. Não deixe ninguém te convencer do contrário, nem ele, nem sua família, nem a sociedade, nem aquela vozinha cruel na sua cabeça que às vezes te faz acreditar que você não merece mais do que isso. Você merece tudo, e esse é o primeiro passo para conseguir tudo, lembrar que você merece.